Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos começando aí nossa aula de hoje. Nós vamos ter aí História e Geografia. Primeiro nós vamos trabalhar aí no livro de História. Então se você não está com o teu livro na mão, corre lá, pega o livro de História, o livro de Geografia. Primeiro o livro de História. Você vai abrir aí na página 28, nós vamos estudar da página 28 a 31, tá bom? Vamos estudar aí sobre o trabalho na cidade, profissões que existiam no passado, que existem ainda hoje, e algumas profissões que não existem mais, que existiram no passado e que hoje não existem, e algumas profissões que existem hoje e não existiam no passado, tá bom? O que a gente deve pensar é que as profissões, elas fazem parte aí da história da sociedade desde que o mundo é mundo, desde que tudo começou. Porque através das profissões, através do trabalho é que a sociedade se desenvolve. Porque quando nós trabalhamos para cuidar uns dos outros. O trabalho ele só faz sentido se ele estiver contribuindo para o bem-estar do próximo, não é verdade? Nós temos como recompensa o pagamento do nosso salário, a renda, né, que vai servir aí para a gente pagar nossas despesas, mas o trabalho ele só faz sentido quando ele serve para o próximo de alguma maneira, tá bom? E esse trabalho vem desde, né, essa questão aí do trabalho, da profissão, ela vem desde o início do mundo, desde a criação de tudo, e perdura até hoje, tá bom? Vamos pensar um pouquinho aí nas nossas atividades propostas aí no livro, então. Vamos lá. O trabalho na cidade. Que profissionais atuam no lugar onde você vive? Quais profissionais você conhece? Profissionais de saúde, profissionais da educação, profissionais da segurança, profissionais que trabalham na área da limpeza, enfim. Quais são os tipos de trabalhos que você conhece que são atuantes aí na nossa sociedade aqui onde nós vivemos, tá? Então você vai colocar aqui alguns exemplos dessas profissões, alguns exemplos desses profissionais, tá bom? Depois, na sua opinião, qual é a importância deles para o funcionamento de uma cidade? Qual é a importância do trabalho, qual é a importância dos profissionais que trabalham para o desenvolvimento, para o funcionamento de uma cidade? Será que se nós conseguiríamos cada um fazer aí as suas atividades e suprir as suas próprias necessidades sem depender do outro? Será que cada um conseguiria fazer tudo? Dá, né, gente? Todos nós dependemos um do outro. Então a importância é a gente pensar assim, que viver em sociedade é isso, é um trabalhando em prol do outro, tá? Que quando a gente trabalha, quando a gente se dedica a fazer alguma coisa, o objetivo não é só ganhar dinheiro, o objetivo não é só conseguir o sustento pro dia a dia, mas é poder auxiliar o outro, é poder contribuir para que o outro seja abençoado, que seja experimente aí o resultado daquilo que nós produzimos, ok? O trabalho de muitos profissionais garante o funcionamento da cidade. Por exemplo, garis, padeiros, motoristas, enfermeiros, professores, comerciantes, são alguns exemplos destes profissionais. Cada trabalhador tem uma função e todos são igualmente importantes para a vida de quem mora na cidade. Por exemplo, tem pessoas que desconsideram aí o trabalho dos garis. Ah, não, você é gari? Não, coitado. Não, né? Nós pudemos sentir bem isso daí nos últimos dias, quando nós ficamos aqui aí cerca de 2 semanas sem a coleta do lixo nas nossas ruas, não é verdade? Então a gente pode perceber a importância desse profissional. Então, seja na pessoa que trabalha como doméstica, seja a pessoa que trabalha fazendo a limpeza. Às vezes você tem um terreno, precisa limpar e você trabalha num trabalho que você não tem tempo de fazer isso, tem aquela pessoa que você pode contratar para fazer isso para você. Então, assim, às vezes os trabalhos mais simples também são fundamentais. Não é apenas quando a gente pensa lá na medicina, no direito, na engenharia, né, ou nos cargos civis aí de oficiais, né? Não é só isso que é o importante, né? Mas todos os trabalhos têm a sua função importante aí na sociedade, tá bom? E aí nós vemos aqui nessa foto uma mulher trabalhando aí como motorista de ônibus.
profissões do passado e profissões do presente. Vamos pensar que algumas profissões elas existiam no passado e ainda existem hoje no presente. Outras profissões elas deixaram de existir com o passar do tempo, porque como a tecnologia foi aumentando e esse trabalho foi sendo experimentando assim, uma tecnologia nova e ele pode ser desenvolvido de uma outra forma, então muitas profissões que existiam deixaram de existir. Por que deixaram de existir? Porque não teve mais necessidade, não teve mais demanda para esse tipo de trabalho. Profissões antigas que se modificam e profissões novas surgem conforme a necessidade das pessoas e as novas tecnologias. Por isso, no presente existem novas profissões, como por exemplo, técnico em telefonia celular, programador de computador, projetista de videogames. Quer dizer, são profissões que existem hoje que não existiam no passado, porque lá não tinha essa necessidade, mas hoje tem, certo? Então, às vezes, tem profissões também que vão sendo transformadas, por exemplo, no caso do farmacêutico. Antigamente, eram pessoas apenas que trabalhavam nas farmácias, iam aprendendo a medicar, aprendendo a cuidar e tal. Hoje já existe a profissão de farmacêutico, né, que estuda, que se prepara para isso. Então, algumas vão deixando de existir, outras vão passando a existir e outras vão sendo aprimoradas, como o caso próprio da medicina também, que antes não tinha essas especialidades como a gente tem hoje. O médico, ele cuidava de tudo. Hoje não, hoje nós temos o médico cardiologista, o médico ortopedista, médico endocrinologista, ginecologista, ou seja, né, são especialidades aí que vão aprimorando em certos tipos de doença ou em certas partes do corpo para serem tratadas. Então foi aprimorando, né? Existia no passado e foi aprimorando com o tempo, né? Outras que existiam sumiram, como por exemplo o acendedor de lampião, né? Lampiões, que eu vou colocar para vocês a foto daqui a pouquinho. O que acontecia? As cidades não tinham energia elétrica, então tinha os lampiões nas ruas para poder clarear. E aí tinha a pessoa que era contratada para ir lá todos os dias à noitinha acender os lampiões e de manhãzinha ela ia lá apagar os lampiões. Então era o acendedor de lampiões. Isso parou de existir depois que a energia elétrica chegou, né? E aí tem o calceteiro, que era aquele que calçava as ruas de pedras, né? Aqui a gente não vê isso, mas por exemplo, quando a gente vai lá para Minas, que a gente vai lá nas cidades históricas, a gente vê as ruas todas cheias de pedras, assentadas, né, direitinho, uma ao lado da outra, encaixadas, né, direitinho. Então ali era a profissão do calceteiro, que fazia essas ruas calçadas aí com pedras, tá? Profissões que existiam, que faziam parte do cotidiano das cidades e que hoje não existem mais. Eu vou mostrar para vocês agora, logo em seguida, uma foto, aliás, uma colagem de fotos que traz aí algumas profissões que existiam e não existem mais. Olha só, aqui nós temos algumas profissões que existiam, né, que hoje não existem mais. Por exemplo, aqui o fotógrafo, na primeira foto aí, o fotógrafo, deixa eu pegar o pincel aqui. Nessa primeira foto aqui, ó, o fotógrafo lambe-lambe, né? Que ele andava pela cidade, pelas praças, e as pessoas chegavam, faziam as poses, ele tirava as fotos, depois ia lá, revelava e depois ia entregar. Hoje isso não tem mais, né? Porque, por exemplo, antigamente tinha as maquininhas que a gente tirava as fotos nos filmes fotográficos, depois mandava revelar. Hoje não tem mais, né? A gente tem aí praticamente, a não ser os profissionais mesmo que trabalham com fotografia, a gente não tem mais aquelas máquinas fotográficas, porque o celular virou câmera, virou fotográfica, câmera de filmagem, de edição e tudo mais, né? Aqui nós temos a telefonista, que era a pessoa que, por exemplo, você queria ligar para alguém, você ligava na central, a telefonista atendia, aí você falava, eu quero ligar na casa do fulano de tal, ou no número tal. Aí ela mandava e direcionava a ligação. Hoje isso é feito automático, né? Aqui era entregador de leite. E aqui nessa foto aqui, ó,
é o acendedor de lampião, que tá lá no nosso livro. Então ele vinha e acendia o lampião à noite, de manhãzinha ele voltava para apagar. E aqui o sapateiro. Essa profissão de sapateiro ainda existe hoje. Não é assim muito comum, porque hoje normalmente o sapato estragou, você vai lá e compra outro. Então é tudo mais acessível. Mas ainda existem em alguns lugares pessoas que se focam, né, aí em fazer as correções ou a recuperação de um calçado, tá? Então vamos voltar lá. Fechar aqui o pincel. Voltando aqui. Leia o depoimento da gaúcha Bettina Frois, professora aposentada que nasceu em 1943. Eu vou ler aqui no livro que é mais fácil para mim. Eu me lembro que quando eu tinha 4 ou 5 anos, o entregador de leite passava todos os dias bem cedinho na nossa porta para encher o nosso tacho de leite. Quando a gente escutava o barulho do caminhão chegando, era aquela gritaria: "Mãe, rápido, o caminhão de leite!" Minha mãe corria para pegar o tacho vazio. Ela abria as garrafas, ele abria as garrafas de vidro na nossa frente, enchia o tacho e ia embora. Então esse é o depoimento de Bettina Frois, especialmente para esta obra. Certo? Então, o que a gente vê aí nessa foto aqui, por exemplo, ó? O entregador de leite que vinha com um caminhãozinho, as garrafas de leite aqui, ó. Ele pegava as garrafas de leite e virava no tacho. Tacho é um recipiente usado especialmente, né, de metal, usado especialmente para fins culinários. Então preste atenção aí, quando diz assim, na letra A, sublinhe no enunciado o nome de quem deu esse depoimento. Então você vai aqui no enunciado da questão e vai achar o nome de quem deu esse depoimento e qual era a profissão, e vai fazer uma linha assim embaixo, tá bom? Sublinhando. Depois, sobre qual profissão Bettina Frois fala em seu depoimento? Na sua opinião, por que essa profissão deixou de existir? Qual profissão que ela fala no relato dela? Ela está falando de alguém que fazia uma determinada atividade. Que atividade era essa? Que profissão era essa? E por que ela deixou de existir? Eu quero que vocês parem e pensem um pouquinho, porque assim, aqui no nosso material foi colocado que essa profissão não existe mais. Porém, a gente percebe que aqui na nossa região, embora seja um pouco diferente, né? Porque às vezes acontece do entregador de leite vir ali de moto e tal, mas ainda existe a profissão de entregador de leite, né? Que são pessoas que tiram o leite e vêm vender o leite. E às vezes a gente vai lá com a vasilhinha, né? E ele vem e vira e tá. E é aquela mesma coisa, né? Na correria, ele vai lá e chega que o leiteiro está chegando, tá? Então, leiteiro, a pessoa que vem entregar o leite, tá? Então, vocês vão colocar em algumas regiões deixou de existir porque passou a ter mais pontos de venda, passou a ter tecnologia com a conservação maior do leite, que foi para a caixinha. Porém, na nossa região ainda acontece de ter essa profissão de leiteiro, tá bom? Vamos para frente. Aqui, observe a fotografia e leia a legenda. Na legenda diz assim, deixa eu só mudar aqui o meu livro também. Na legenda diz o seguinte: em dezembro de 2012, a presidente Dilma Rousseff homenageou Dalva Maria Carvalho Mendes, que foi a primeira mulher da história do país a ocupar o cargo de oficial general das Forças Armadas Brasileiras. E a pergunta na letra A é: por que esse fato mereceu destaque? Por que esse fato de ela estar dando ali essa homenagem a senhora Dalva Maria Carvalho Mendes, por que ela que precisou ser homenageada? Pensa, o texto diz aí o quê? Foi porque ela foi a primeira mulher da história do país a ocupar o cargo de oficial, ou seja, porque até então apenas homens ocupavam essa posição, e a partir desse período aí, ela foi ocupar essa posição até então ocupada apenas por homens, e assim ela foi homenageada.
Dilma Rousseff também foi eleita para um cargo que só havia sido ocupado por homens. Qual era esse cargo? Qual foi o cargo que Dilma Rousseff foi eleita aí no nosso país, que anteriormente apenas homens haviam sido nomeados ou haviam sido eleitos? Muito bem, acertou quem diz presidente do Brasil. Na letra C, imagine e desenhe uma folha à parte, uma profissão diferente que você gostaria de exercer quando se tornar adulto. Então, numa folha à parte, você vai fazer um desenho de qual a profissão que você gostaria de exercer quando você for um adulto, tá bom? Depois, leia a ficha sobre Mário Paiva. Mário Paiva, experimentador de sorvete. Ele diz: tomo sorvete todos os dias no trabalho, mas o mais legal é perceber sabores e cheiros de cada receita. Esse é o maior desafio. A idade dele é 28 anos, a formação é ciência do alimento. Principais funções: ele cria receitas de sorvete, experimenta e avalia novos sorvetes. Quando criança, ele queria ser médico como o pai. E aí vem a referência, né, que está no Trabalho dos Sonhos do Estado de São Paulo, Estadinho. Então preste atenção aí. Contorne a ocupação atual de Mário Paiva. Então você vai lá e vai fazer um círculo. Onde que está a profissão dele? Experimentador de sorvetes. Muito bem. Depois, por que a profissão dele é importante? Por que a profissão dele é importante, pessoal? Por que a profissão desse moço é importante? Eu quero que vocês deem a opinião de vocês aí, tá bom? E aí, para completar a atividade aqui do livro de história, você vai fazer aí a página 31, que diz assim: você e os colegas vão fazer uma pesquisa de opinião. Na letra A, faça a pergunta indicada a seguir a um adulto da sua família e registre abaixo a resposta dada por eles. Na sua opinião, existem profissões próprias para homens e outras próprias para mulheres? Por quê? Então, vocês vão pesquisar aí com os familiares de vocês e vão perguntar: o que você acha? Existe profissão própria para homens e profissões próprias para mulheres? Por que você acha assim? Que tem ou que não tem, tá bom? Depois que você fizer a sua pesquisa aí com pelo menos umas 6 pessoas, né? Para dar uma boa tabela aí, um bom gráfico para você. Você vai registrar na tabela os resultados obtidos com a sua pesquisa, tá? Então tá aí. Quantas pessoas disseram sim? Você vai colocar aqui. Quantas pessoas disseram não? Você vai colocar aqui. Automaticamente vai dar o total de pessoas que você entrevistou, tá bom? Vocês concordam com a opinião da maioria das pessoas que participaram da pesquisa? Então você vai dizer se você concorda, se você não concorda, e escreva as conclusões do grupo, as conclusões que vocês chegaram aí. Vocês concordam com a escolha da maioria, né? Vamos ver se a maioria de vocês aí acha que tem um trabalho próprio para mulheres e um trabalho próprio para homens e por que acham isso, tá bom? Pega lá agora o seu livro de geografia, vamos partir para a geografia. Em geografia, nós vamos continuar trabalhando aí com o tema transformação da paisagem, transformação da natureza. Então, você vai fazer o que aí? Nós vamos aprender sempre. Na questão 1, compare as paisagens de um mesmo lugar imaginário em 2 momentos. Por que imaginário, professora? Porque não foi tirada uma fotografia. Foi feito um desenho que alguém imaginou e desenhou, tá bom? Por isso que é um lugar imaginário. Você vai observar e vai conversar sobre as transformações ocorridas. Então, você vai dizer qual a transformação que aconteceu do antes para o depois. O que surgiu depois que não tinha antes, tá? Então, você vai colocar aqui ou então lá no seu caderno, tá bom? Depois, observe a imagem, leia o texto, depois faça o que se pede. O texto, a imagem, o que a gente vê aqui na imagem, pessoal? É bem interessante, né? Porque a gente vê aqui o que parece ser aí um barranco, né?
aqui várias pessoas, aqui um rio, algo assim. As pessoas do outro lado, as casas aqui em cima. E aqui embaixo parece tudo meio derrancado, né? Vamos ver se o texto nos dá margem para isso aí que a gente pensa. Em sopapo ou taipa de mão, como se ouve dizer por aqui, é um sistema milenar de construção de muros e de paredes à base de argila e água. A mistura é feita pisoteando. Olha aqui o que eles estão fazendo aqui. Pisoteando a argila, o barro, né, com a água para fazer essa mistura que é o sopapo ou a taipa de mão. O barro ganha forma de bolo e é atirado com as mãos a sopapos sobre um traçado de bambu que serve de esqueleto. Para que serve esse esqueleto? Ele é utilizado lá no norte da África desde os tempos imemoriais. Essa técnica revela-se bastante resistente em climas quentes e secos. Torna-se uma das mais fortes expressões da nossa arquitetura. Então, o que acontece? É a casa de taipo que fala, né? E de sopapos, por quê? Porque eram sopapos mesmo. Eles pisavam, sapateavam ali em cima do barro, em cima da argila com água, fazem aquela massa colenta, depois vão lá, fazem o entrelaçado, né, de madeira, às vezes de bambus, né, que eram feitos, o engradado, né, fazia lá, por exemplo, fazia o formatinho lá da casa, tudinho, bonitinho, né, e aqui, ó, era cheio de engradado assim, de bambu, e aí vinha com a terra e ia jogando e preenchendo esses espaços. Aqui em Rondônia, quando eu cheguei para cá junto com a minha família, era muito comum casas assim, que a gente falava casa de barro, né? Mas era casa chamada de casa de aipos, né? Aipos mesmo, sopapos. Ou aipos não, gente, desculpa. Taipa de mão, que era feito com esse barro, preenchendo os espaços entrelaçados de madeira. E era bem interessante porque era fresquinho que só, né? E tinha assim, segura, mas às vezes ressecava, ia caindo, aí tinha que estar renovando. Mas era um meio de construção bem barato que as pessoas tinham, né? E que facilitava para aqueles que não tinham condições, tá? Agora, o que acontece, pessoal? Percebe que a gente fala também que isso está relacionado lá com história, a questão das profissões, das pessoas que sabiam fazer. Depois foram surgindo os pedreiros, que veio as novas tecnologias, que já começou o cimento, começou o tijolo queimado, e aí a coisa foi melhorando, né? Aí veio pessoas que conseguiam serrar a madeira e fazer as tábuas, os caibros, as vigas, né, para construir. Depois, aí o telhado era feito de madeira, depois veio as telhas. Então, foi evoluindo a cada dia. Só que o que isso acontece também? Para cada função dessa daí, para cada trabalho desse, a paisagem vai sendo também transformada, né? Porque para tirar esse barro aí, vai escavando para tirar, e a paisagem vai sendo totalmente transformada, como é o caso aqui, tá bom? Vamos para a próxima. Aqui, pessoal, nós vamos responder sobre o que nós lemos na página anterior. Por exemplo, qual é a origem das construções de taipa de mão? Qual é a origem? Onde começou? Lê o texto lá. Utilizada no norte da... lê lá no texto, tá? Onde começou esse sistema de construção? Na África, tá bom? Depois, que materiais utilizados nas construções de taipa de mão são extraídos da natureza? Por exemplo, a argila, que é utilizado, a água para fazer a mistura, né, ali da argila, da terra, o bambu para fazer o engradado. Então, pensa-se, em alguns casos, né, usava-se o sapé, que era usado ali, a palha, para fazer a cobertura, né? Então, assim, são materiais que eram usados. Se vocês quiserem pesquisar, pesquisa aí na internet, casas de taipa de mão,
que vocês vão poder visualizar aí também, tá bom? Depois, continuem aí. Observe a imagem e descreva o que está representado nela. Então, eu quero que vocês olhem bem para a imagem, vejam a legenda da imagem e aí vocês vão escrever aqui o que está sendo representado ali naquela imagem, tá bom? Na letra D, como são feitas as moradias no lugar onde você vive? Como são feitas as moradias aqui onde nós vivemos? Será que só tem casa de alvenaria? Só tem casa de madeira? Vamos pensar e vamos colocar aí como que é feito. Através da comunidade, não. A comunidade participa na construção das casas. Como que é feito, né? Junta todo mundo e faz casa para todo mundo. Como que é? Coloca aí para nós. Conversa com a família de vocês. Como são feitas as casas no nosso tempo, aqui no nosso lugar. Você conhece alguma outra expressão cultural como dança, festa, culinária ou costumes de origem africana presente no lugar onde você vive? Tem alguma atividade que a gente faz aqui, que a gente sabe que tem origem africana? Por exemplo, tem alguma comida típica alguma comida que a gente às vezes faz, que a gente come, que a nossa família faz e que tem origem africana? Dá uma pesquisada aí, pergunta para as pessoas ou pesquisa na internet, vamos ver o que vocês descobrem. Depois, leia o texto e faça o que se pede. No texto diz assim: vocês já pararam para pensar de onde vem a nossa vontade de comprar alguma coisa? Será que tudo que é anunciado na TV nos interessa de verdade ou é um desejo passageiro? Tudo que a gente vê que está lá vendendo é uma necessidade de fato que nós temos? Ou a gente tem o pensamento de olhar ali e ter o interesse talvez por algo que a gente não precise? Será que precisamos de todas as coisas que nós vemos? Podemos comprar tudo que nós queremos? Podemos nós comprar tudo que a gente quer? Eu não sei vocês, eu não posso, né? Tem coisa que eu quero que eu não posso, né? Eu acredito que, na verdade, todos nós vivemos um pouco assim. Mas, assim, é o tempo de pensar. Será se nós não temos comprado além do que a gente precisa? Será se nós não temos tido um gasto? Lembra que a gente falou sobre o consumismo no outro dia? Que, às vezes, é importante a gente parar e pensar. Às vezes, você já tem um brinquedo, mas você quer outro. Às vezes, você tem um celular, mas você quer outro, né? A gente está sempre querendo mais. É isso que a sociedade impõe sobre nós. Só que esse consumismo, ele vai consumindo também a natureza, porque tudo que vai sendo produzido vai sendo extraído de algum lugar, tá? Então vamos pensar aí nessa situação do consumismo, ok? Depois, pense em uma coisa que você gostaria muito de comprar. Quando e por que apareceu essa vontade? Você tem mesmo necessidade desse produto? Converse com os colegas sobre o que eles desejam e por quê. Registre as conclusões no caderno. Infelizmente, a gente não tem como conversar com os colegas, mas vocês podem colocar aí as respostas de vocês para que eu possa ver também e vocês mesmos pararem e pensarem. Tem alguma coisa que hoje você quer muito comprar? Para e pensa, você realmente precisa disso? Será que realmente essa é uma necessidade, esse produto é uma necessidade? Ou você quer porque você tem visto e achado bonito, mas que às vezes não é tão necessário assim? É tempo de pensar que a preservação da natureza faz parte também do cuidado que nós temos com aquilo que nós consumimos, tá? Porque tudo que a gente consome transforma a sociedade. Quero trazer à tona de novo a lembrança para vocês sobre o cuidado que nós devemos ter com o lixo que nós produzimos, tá bom? Então, quero relembrar sobre o ecoponto de coleta de lixo seletiva próximo à nossa escola. Se vocês não separaram o lixo de vocês, procurem fazer e comecem a fazer a entrega ali seletiva, tá bom? Por hoje é só. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã.